A política da miséria. Amado Bhagwan, uma criança não tem tanto direito à privacidade e liberdade quanto seus próprios pais esperam ter para si? Este é um dos problemas mais fundamentais que a humanidade enfrenta atualmente. O futuro depende de como solucionaremos esse problema. Ele nunca foi enfrentado antes. Pela primeira vez, o homem atingiu a maioridade. Uma certa maturidade aconteceu, e ao tornar-se maduro, você tem que enfrentar novos problemas. Lentamente, na medida em que progride, o homem se conscientiza de muitos tipos de escravidão. Apenas muito recentemente, no Ocidente, nos demos conta de que a maior escravidão é aquela da criança. Nunca se havia pensado nisso. Isso não é mencionado em nenhuma escritura no mundo. Quem poderia ter pensado uma criança e um escravo, escrava dos próprios pais, que a amam, que se sacrificam por ela? Isso parecia ridículo, tolice completa. Mas agora, à medida em que o insight psicológico se aprofundou na mente humana e no seu funcionamento, tornou-se absolutamente claro que a criança é a pessoa mais explorada. Ninguém tem sido mais explorado do que a criança. E é claro, ela tem sido explorada através de uma fachada de amor. E eu não digo que os pais tenham se dado conta de que estão explorando a criança, que estão impondo uma escravidão sobre a criança, que estão destruindo a criança, que a estão tornando estúpida, sem inteligência, que todos os seus esforços para condicionar a criança com um hindu, como um maometano, como um cristão, como uma jaina, como um budista, são desumanos. Eles não percebem, mas isso não muda os fatos. A criança está sendo condicionada pelos pais de maneiras horríveis, e certamente a criança é indefesa. Ela depende dos pais. Ela não pode se rebelar, não pode escapar, não pode proteger a si mesma. Ela é absolutamente vulnerável. Portanto, pode ser facilmente explorada. O condicionamento dos pais é a maior escravidão do mundo. Deve ser completamente erradicado. Somente então, e pela primeira vez, o homem poderá ser realmente livre, verdadeiramente livre, autenticamente livre, porque a criança é o pai do homem. Se a criança é educada de maneira errada, a humanidade inteira fica lesada. A criança é a semente. Se a própria semente é envenenada e corrompida por pessoas bem-intencionadas, por pessoas de boa vontade, então não há qualquer esperança de ter um ser humano livre e singular. Então esse sonho jamais poderá ser realizado. O que você pensa ter não é individualidade, é apenas personalidade. É algo cultivado em você, em sua natureza, pelos seus pais, pela sociedade, pelo padre, pelo político, pelos professores. O professor do jardim da infância à universidade está a serviço dos interesses estabelecidos, está a serviço do sistema. O seu propósito é destruir cada criança de tal forma, mutilar cada criança de tal forma que ela se ajuste à sociedade vigente. Existe um medo. O medo é que a criança for deixada sem condicionamentos desde o princípio. Ela será tão inteligente, ela será tão alerta, consciente, que todo o seu estilo de vida será de rebelião. E ninguém quer rebeldes, todos querem pessoas obedientes. Os pais amam crianças obedientes. E lembre-se, a criança obediente é quase sempre a criança mais estúpida. A criança rebelde é inteligente, mas ela não é respeitada ou amada. Os professores não a amam, a sociedade não a respeita, ela é condenada, ou é levada a fazer concessões para a sociedade, ou é forçada a viver com uma sensação de culpa. Naturalmente, ela sente que não tem sido boa para os pais, que não tem os deixado felizes. É isso que eu comento com as minhas amigas que têm filhos únicos.
Talvez isso possa alertá-las. Porque a criança, ela cria mundos, né? E ela é muito inteligente. Filho único é muito inteligente. Porque eu sou, né? Então, tomem cuidado. Tenham mais uma criança. Porque eu acho que isso facilita bastante. Continuando. Lembre-se perfeitamente bem que os pais de Jesus não estavam felizes com Jesus. Os pais de Gautama Buda não estavam felizes com Gautama Buda. Essas pessoas eram tão inteligentes, tão rebeldes. Como os seus pais podiam estar felizes com elas? E cada criança nasce com possibilidades tão grandes, com tanto potencial, que se tiver permissão e for auxiliado a desenvolver a própria individualidade, sem qualquer impedimento vindo dos outros, teremos um mundo lindo, teremos muitos Budas e muitos Sócrates e muitos Jesuses. Teremos uma tremenda variedade de gênios. O gênio acontece muito raramente, não porque gênios nasçam raramente. Não, o gênio acontece raramente porque é muito difícil escapar do processo de condicionamento da sociedade. Somente de vez em quando uma criança consegue, de alguma forma, escapar de suas garras. Toda criança está sendo envolvida pelos pais, pela sociedade, pelos professores, pelos padres, por todos os interesses estabelecidos, envolvida em muitas camadas de condicionamento. Uma determinada ideologia religiosa lhe é dada. É forçada a tornar-se um judeu, ou um cristão, ou um hindu, ou um maometano. Não é sua escolha. E sempre que uma pessoa é forçada sem qualquer escolha própria, você está mutilando a pessoa, está destruindo a sua inteligência. Você não está lhe dando uma chance de escolher, não está permitindo que ela funcione inteligentemente. Você está arranjando as coisas de tal forma que ela funcionará apenas mecanicamente. A pessoa será cristã, mas ela não será cristã por escolha própria. E o que significa ser cristã, se essa não é a sua escolha? As poucas pessoas que seguiram Jesus, que o acompanharam, eram pessoas corajosas. Elas foram os únicos cristãos. Arriscaram suas vidas, foram contra a correnteza, viveram perigosamente. Estavam prontas para morrer, mas não estavam dispostas a fazer concessões. As poucas pessoas que acompanharam Gautama Buda eram verdadeiros budistas, mas agora existem milhões de cristãos por todo o mundo e milhões de budistas por todo o mundo. E todas elas são falsas, são pseudo, serão fatalmente pseudo. Tudo é forçado sobre elas. Elas foram envolvidas em uma determinada ideologia religiosa e foram envolvidas em uma certa ideologia política. Dizem-lhe que são indianas, mas que são iranianas, que são chinesas, que são alemãs. Uma determinada racionalidade lhes é imposta. E a humanidade é uma só, a Terra é uma só. Mas os políticos não gostariam que fosse uma, porque a Terra for apenas uma, os políticos, com toda a sua política, terão de desaparecer. Então, para onde irão todos esses presidentes e primeiros ministros? Eles só podem existir se o mundo permanecer dividido. A religião é uma só. Mas então, o que acontecerá com o Papa polaco, com todos os estúpidos Shankaracharya's, com o Ayatollah Khomeinianico? O que acontecerá com todas essas pessoas? Elas só podem existir se houver ou muitas religiões, muitas igrejas, muitos cultos, muitos credos. Existem 300 religiões sobre a Terra e pelo menos 3.000 seitas originadas dessas religiões. Assim, obviamente, há a possibilidade de existirem muitos padres, muitos bispos, arcebispos, sumos sacerdotes, Shankaracharyas, e essas possibilidades desaparecerá. E eu lhes digo, a religiosidade é uma só. Nada tem a ver com qualquer Bíblia, qualquer Veda, qualquer Gita. Ela tem a ver com um coração amoroso, com um ser inteligente.
Ela tem a ver com a consciência, com o estado meditativo, mas todos os interesses do sistema sofrerão. Portanto, os pais que pertencem a um determinado sistema, a uma determinada nação, a uma determinada igreja, a uma determinada seita, fatalmente vão forçar suas ideias sobre os filhos. E o estranho é que os filhos são sempre mais inteligentes do que os pais, porque os pais pertencem ao passado e os filhos pertencem ao futuro. Os pais já estão condicionados, empacotados, encobertos. Seus espelhos estão cobertos por tanta poeira que já não refletem mais nada, eles estão cegos. Somente um cego pode ser hindu, ou muçulmano, ou jaina, ou cristão. Um homem com olhos é simplesmente religioso. Ele não vai para a igreja, ou para o templo, ou para a mesquita. Não cultuará todo tipo de imagem estúpida. Quando uma criança nasce, ela é uma lousa limpa com tábula rasa. Nada está escrito sobre ela. Sua beleza é esta: o espelho está sem nenhuma poeira. Ela pode ver mais claramente. A mãe: Jimmy, você caiu com suas calças novas?